primeira impressão, na verdade, foi a primeira iniciativa impressa da faculdade, né, no curso de jornalismo. O primeiro modelo, o protótipo, né, que foi feito no terceiro ano pelos alunos do então terceiro ano, o primeiro grupo de jornalismo na primeira turma, né. Mas ele passou a se consolidar como um veículo, né, do curso a partir do quarto ano, quando havia uma exigência do MEC pela instalação de um jornal laboratório que tivesse uma frequência média de 8 edições do ano. Era uma exigência que o MEC fazia para os cursos de jornalismo. Que o curso de jornalismo ele tem que ter, né, no mínimo 8 edições produzidas no ano. E à época nós tínhamos já essa primeira iniciativa feita no curso do terceiro ano, que denominaram de primeira impressão. E nós aproveitamos esse título do primeiro jornal feito até em homenagem àquela primeira iniciativa. Então daí surgiu a primeira impressão. Está completando, né, neste ano de 2005, 10 anos. Era máquina de escrever, não tinha computador, a diagramação era feita em espelho, né? Era um processo realmente difícil, né? Hoje nós temos todo um ferramental, um instrumental, né, moderníssimo, de tecnológico, de computadores e tal, e é bem mais fácil, bem mais simples, bem mais rápido. Agora, o dado mais interessante é que a primeira impressão, hoje, se a gente tem os computadores, os monitores, né, se nós temos a internet, em 1996 isso era algo impensável, né? Os 2 primeiros anos da primeira impressão foram feitos à máquina de escrever mesmo. Os alunos faziam só, havia um computador que era copidescado, todas as matérias eram copidescadas, escritas no computador, numa linguagem que eu não me lembro, se era o PageMaker ainda, e aí sim, aí era feito o processo a qual nós conhecemos hoje. Isso num período muito curto. A evolução da tecnologia, isso se marcou presente nesse aspecto. A fotografia era analógica, e havia o laboratório fotográfico mesmo, e hoje é tudo digital, facilitando bastante, né, esse novo processo. O objetivo do jornal é preparar o máximo possível o aluno para que ele entre no mercado de trabalho no ano seguinte. E eu acho que, mesmo levando em conta as limitações que o ensino universitário tem, a gente consegue, pelo menos, colocar um aluno já com pelo menos uns 70%, 80% de experiência para trabalhar num jornal diário ou numa revista. Veja a importância do jornal Primeira Impressão como o primeiro passo, ou o passo decisivo para o aluno ingressar no mercado de trabalho. Eu acho que se o aluno se dedicar realmente à elaboração do Primeira Impressão, ele vai chegar muito melhor preparado no mercado. Por quê? Porque aqui no jornal ele cumpre todas as etapas que ele cumpriria num jornal normal, do dia a dia, está entendendo? Ele tem a oportunidade de ser editor, de ser fotógrafo, de ser repórter e entender o processo de elaboração do jornal como um todo. Se o aluno se dedica a isso, eu acho que ele está dando um grande passo rumo ao mercado, se ele entender todo esse processo. É assim que eu vejo a importância do jornal. E sem dizer também que o Primeira Impressão é um jornal que vai para as bancas, não é? Pelo menos é distribuído pelo menos em 3 bairros aí, e eu acho que se o aluno tiver como meta se relacionar com uma comunidade, o jornal também é importante nesse sentido. Nós temos uma tiragem de 3 mil exemplares, que uma parte dela é distribuída no bairro próximo, né, no arredores aqui da universidade, e o público interno no campus, que tem a oportunidade de estar lendo matérias enfocadas pelo jornal, aí, de acordo com os temas e pautas propostas. Eu acho muito importante porque realmente são os alunos que fecham o jornal, que diagramam o jornal, né? Então, às vezes até acontece de eu querer meter lá a minha opinião, de querer tirar da mão do aluno e fazer, mas a gente procura deixar ele realmente praticar e está conseguindo treinar tudo aquilo que ele vem pensando desde o primeiro ano da faculdade. É o momento que ele realmente põe em prática
aquilo que ele aprendeu em relação à diagramação, editoração eletrônica, né? E pensar o posicionamento melhor de uma imagem, o posicionamento melhor de um título, como que isso vai ficar o resultado final, a edição do texto junto com a fotografia, junto com a legenda, com o olho, ou seja, toda a disposição mesmo visual daquela página de acordo com uma editoria, né? Então a gente costuma pensar também, eu falo assim, olha, qual é a sua editoria política? Política tem que ter uma maneira de fazer diferente de uma editoria de cultura, de esporte. Então isso tudo é um aprendizado muito grande para o aluno, para quando ele sair para o mercado de trabalho, ele poder se encaixar em algum momento nessa parte, no caso visual, né? Eu mais dois colegas, o Rafael Oliva e o Rodrigo Lourenço. E a gente se debruçou em cima dessa diagramação e a gente sabia que tinha ali um tema muito interessante para criar alguma coisa diferente, não só em termos da própria edição do jornal, das notícias, uma coisa que era inédita no Brasil, né, uma crise grave, energética, mas também criar alguma coisa com que as pessoas olhassem de uma maneira diferente para o jornal, né? A gente queria que fosse realmente uma edição que marcasse época dentro da nossa turma. Então a sugestão foi que a gente fizesse a primeira página toda em negativo, quer dizer, seria a inversão do fotolito e a página sairia em negativo, né? E a edição do caderno, ela foi muito polêmica, porque um grupo de alunos tomou à frente a edição, era um pessoal combativo que discutia e acabou entrando em choque na hora de editar a matéria com os professores. Eles queriam editar de uma maneira e nós queríamos editarmos de outra maneira a matéria. Então eu acho que foi uma discussão legal, envolveu praticamente a classe toda, os professores. Isso a gente estava fechando a matéria no sábado. Na segunda-feira a matéria ainda estava sendo discutida, polêmica, publica sim, não publica, e os alunos venceram, o que eu gostei muito. Quando que um jornal vai colocar uma foto invertida numa primeira página?